Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal da RV Construções e Perícias. No vídeo de hoje nós vamos realizar o dimensionamento de um bloco para 3 estacas. Meu nome é Igor Gonçalves, sou engenheiro civil da RV Construções e Perícias. Pegue papel e caneta, fique atento, inscreva-se aqui no canal e vamos lá! Bom, esta imagem mostrada na tela representa um bloco de coroamento para 3 estacas. No caso, vai uma estaca aqui nesta posição, outra estaca aqui nesta posição e outra estaca aqui nesta posição, todas obviamente lá embaixo, né? Esse bloco de coroamento está realizando a transferência de cargas do pilar para as 3 estacas. No cálculo estrutural, percebeu-se que apenas uma estaca não era suficiente para suportar a carga advinda do pilar, porque era muito grande. Também, nem 2 estacas eram suficientes para suportar essa carga. E chegando na conclusão que 3 estacas, aí sim, era suficiente para suportar a carga deste pilar. Então, coloca-se 3 estacas para suportar a carga de apenas um pilar. Mas para isso, é necessário realizar um bloco de coroamento acima dessas estacas para realizar a transferência de carga do pilar para essas estacas. Então, esta é uma geometria, uma geometria possível para um bloco de coroamento de 3 estacas e é para esta geometria aqui que nós vamos calcular, realizar o dimensionamento, tanto do concreto, aqui do seu comprimento, largura, altura, quanto aqui para a armação. Então, por que eu digo isso? Porque existe também este tipo de bloco de coroamento de 3 estacas aqui, que ele é mais retangular e muito utilizado na divisa do terreno. Porque este formato aqui até dá para utilizar na divisa do terreno, mas muitos projetistas preferem utilizar este tipo aqui de bloco de 3 estacas na divisa. O seu dimensionamento ele é muito parecido com o dimensionamento para um bloco de 2 estacas, que nós vimos no vídeo anterior. Então, se você ainda não viu este vídeo, recomendo que vá lá. Eu vou colocar o link aqui no card, também na descrição deste vídeo, porque a gente não vai perder tempo fazendo o mesmo dimensionamento que nós fizemos lá. Porque a única diferença que vai acontecer é que este bloco ele vai ser um pouco maior, certo? O comprimento maior, mas a disposição da armadura vai ser a mesma, né? Só que o tamanho um pouco maior. Os valores de S, os valores de C e de B que nós vimos lá no vídeo anterior vão ser o mesmo para esta situação, certo? E é aqui que nós vamos dimensionar para esta geometria o nosso bloco de coroamento para 3 estacas. Nós temos este lado aqui menor, que ele equivale a uma dimensão B. Tanto este lado como este lado aqui e este lado aqui, eles são iguais, adotam-se dimensões iguais que nós chamamos de B. Qual que vai ser este B? Este B vai ser o diâmetro da estaca, certo? Vai ser esta dimensão aqui, mais 30 centímetros, certo? Então, vai ser esta dimensão aqui, este comprimento vai ser o diâmetro da estaca mais 30 centímetros para todos esses lados. A distância entre eixos das estacas que tem que ficar dentro do bloco de coroamento, porque a estaca ela não pode ficar colada uma na outra, certo? Então, ela tem que ter uma distância mínima. Esta distância mínima nós chamamos de S, e é de 2 vezes e meia o diâmetro da estaca. Se for uma estaca pré-moldada, por exemplo, estaca pré-moldada de concreto, de madeira ou metálica calandrada, e 3 vezes o diâmetro da estaca se for uma estaca moldada em loco, ou seja, uma broca, uma estaca Strauss, uma estaca hélice e assim por diante, certo? Então, este deve ser o espaçamento entre eixos aqui das estacas dentro do bloco de coroamento. E esse C aqui, esse C é todas as distâncias que eu tenho que ter do bloco, da face do eixo do bloco até a face do bloco. Do eixo da estaca até a face do bloco, no caso, né? Como nós vimos no vídeo anterior também, que deve ser de um diâmetro da estaca dividido por 2 mais 15 centímetros, que explica o fato de que da face
da minha estaca até a face do meu bloco, eu tenho que ter no mínimo 15 centímetros. Isso é regra para todos os tipos de bloco de coroamento, certo? Então vamos a um exemplo aqui para ficar mais fácil esse nosso entendimento. Vamos utilizar uma estaca do tipo Strauss, que é uma estaca concretada no local, então vai ser uma estaca moldada em loco de 20 centímetros de diâmetro. Qual que vai ser o espaçamento entre eixos dessas estacas? Vai ser de 3 vezes 20 centímetros, né? Porque é uma estaca moldada em loco, então é 3 vezes, se fosse pré-moldado seria 2,5 vezes 20 centímetros, 60 centímetros tem que ter esse espaçamento entre eixos. A dimensão B vai ser o diâmetro da estaca de 20 centímetros mais 30 centímetros, que é da fórmula, então 50 centímetros, todas as dimensões B que nós vimos anteriormente. E o C, que é a distância entre o eixo da estaca e a face do bloco, ela deve ser do diâmetro dividido por 2, 20 dividido por 2, 10, mais 15, 25 centímetros, deve ser a distância desta dimensão. Então, nós vamos ter aqui no bloco de coroamento a dimensão B, que é igual tanto deste lado como deste, 50 centímetros que nós calculamos, e aí a distância entre eixo das estacas vai ser de 60 centímetros, tanto nesta face, quanto aqui embaixo. E aí, o que alguns calculistas, algumas pessoas recomendam para facilitar a montagem do bloco de coroamento, né? Uma simples facilitação de cálculo. Qual que vai ser a distância daqui até aqui, certo? Se daqui é 60 centímetros só esta porção, eu tenho uma dimensão C daqui para cá e uma dimensão C daqui para cá. Então eu tenho que ter no mínimo S, que é essa distância, mais 2 vezes o C. Se o C que nós calculamos aqui anteriormente é 25 centímetros, 25 para cada lado vai dar 50, 50 mais 60, 1,10. Então, pode-se adotar, não é a única forma de cálculo para esta dimensão aqui do bloco de coroamento, mas pode-se adotar 1,10 para essas três faces. Então, nós temos 50 centímetros para estas três faces menores e 1,10 m para essas três faces maiores, terminando a geometria do meu bloco de coroamento. Então, o que faltou agora? A gente calcular a altura desse meu bloco. Eu vou primeiro calcular a altura útil do meu bloco, que eu já explico já o que é. Nós temos que adotar o maior valor entre 1,73 vezes o diâmetro da estaca ou 40 centímetros. Então vamos fazer essa verificação. O diâmetro da estaca, que nós estamos utilizando estaca Strauss de 20 centímetros, 20 centímetros vezes 1,73 vai dar 35 centímetros. Logo, eu tenho que adotar a dimensão mínima aqui de 40 centímetros para a altura útil do meu bloco. Por que altura útil? Agora, recordando-se dos vídeos anteriores que nós falamos, a estaca ela tem que penetrar no bloco pelo menos 10 centímetros. E para esta altura útil, eu não considero esses 10 centímetros que a estaca entra no bloco. Então, eu tenho 40 centímetros de altura útil, mais esses 10 centímetros que a estaca entra no bloco, totalizando uma altura total do bloco concretado, que eu vou chamar de H, que vai ser esses 40 centímetros de altura útil, mais os 10 centímetros da penetração da estaca no bloco, totalizando uma altura total do meu bloco de 50 centímetros, aí a altura de concreto acabado, certo? Então vamos calcular agora a armadura. Nós já temos todas as dimensões, falta agora calcular a armadura. Semelhantemente ao bloco de duas estacas, a armação principal é calculada como um consolo curto, por meio dessa fórmula. Vai ser a capacidade de carga da estaca em quilograma-força, vezes uma distância aqui que é equivalente ao centro de gravidade em relação a y, né, em centímetros. Pela experiência de cálculo, essa distância, esse x, vai ser aproximadamente o S, que é a distância entre eixos das duas estacas, menos 5 centímetros.
Se a distância entre eixos das duas estacas dentro do meu bloco deu 60 centímetros que nós calculamos, esse x vai ser aproximadamente 60 menos 5, que é igual a 55 centímetros. Também não é a única forma de se calcular esse x, porque aqui eu tenho que pegar aqui esta porção, certo? Exatamente aqui este ponto em relação ao centro de gravidade no eixo x. Então, o que eu posso fazer? Eu posso simplesmente traçar um triângulo retângulo aqui dentro também, ó. Então, aqui seria a hipotenusa, 60 centímetros seria a hipotenusa. E aqui, 30 centímetros seria o meu outro cateto, né, que se viria até aqui. Então, se eu tenho uma distância daqui até aqui de 60 centímetros, até a metade eu tenho 30 centímetros. Então, eu tenho 30 centímetros até aqui, 60 centímetros até aqui. O que eu falta calcular? O meu outro cateto. Então, eu calculo pelo Teorema de Pitágoras. Aí eu vou ter a distância daqui até aqui. E aí, eu tenho que daqui, deste eixo dessa estaca para cá, é a distância C. E daqui, desta porção aqui também, até aqui, eu também tenho outra distância C, que nós calculamos também. E aí, se nós somarmos este cateto, mais este C daqui de baixo, mais este C daqui de cima, eu vou ter exatamente o comprimento total, que dividido por 2 eu vou encontrar exatamente o centro de gravidade aqui em relação ao eixo x. Mas, como eu disse, pela experiência de cálculo, esse x ele vai ser aproximadamente, o resultado vai dar aproximadamente o S menos 5 centímetros, que aí vai dar 55 centímetros aproximadamente. Né? Por que este valor é um valor seguro? Porque, geralmente, este valor aqui vai dar superior ao que é realmente. Então, vamos supor aqui que esse x na realidade seja 53 centímetros. Eu estou adotando 55. Então, é um valor seguro. Por isso, nós podemos utilizar esta relação baseada na experiência de cálculo. E aí vai ser dividido por 2.465 vezes a altura do útil do bloco em centímetros. Nossa altura útil vale 40 centímetros, como nós vimos no slide anterior. Então, vamos supor uma estaca com capacidade de carga de 5 toneladas, a estaca Strauss de 20 centímetros que nós estamos trabalhando, né? Que, convertendo em quilograma-força, é 5.000 kg-força. O X, nós vimos 55 centímetros e o D, 40 centímetros. Então, a área de aço vai ser 5.000 vezes 55 dividido por 2.465 vezes 40. Vamos ter uma área de aço mínima de 2,79 centímetros quadrados. E aí nós vamos, nesta tabela aqui, que nós chamamos de tabela mãe de aço, tentamos encontrar um valor igual ou maior do que 2,79. E aí eu posso utilizar várias situações aqui. Eu posso pegar, se eu quiser utilizar, por exemplo, uma barra de aço de 1/4, que é de 6,3 milímetros, eu vou ter que utilizar 9 barras em cima de cada estaca. Então vai ficar praticamente inviável eu colocar barras de aço de 9 barras de aço em cima da minha estaca, né? Inviável. Se eu quiser utilizar barras de 8 milímetros, eu posso utilizar aqui 6 barras de aço. 6 barras de aço em cima da cabeça da minha estaca. Também é inviável porque eu tenho apenas 20 centímetros de estaca, né? Ao diâmetro 20 centímetros, colocar 6 barras de aço ali também é inviável. Se eu quiser utilizar barras de 10 milímetros, eu teria que pegar aqui 4 barras de 10 milímetros para colocar em cima da cabeça dessa estaca. E aí já começa a ficar um pouco melhor, certo? 10 milímetros. Porém, eu vou adotar barras de meia polegada, porque é o mais usual utilizar para essas estacas menores de 20 centímetros, eu utilizar apenas 3 barras de aço, cuja distribuição eu vou mostrar já já. Então, eu acho um valor igual, maior, né, de 2,79, 3,75 aqui, 3 barras de aço de meia polegada, né, 12,5 milímetros. E aí, olha como é que ela vai ser disposta. E agora vocês vão entender bem o que eu estava falando. Tá vendo? Eu tenho o diâmetro dessa minha estaca de 20 centímetros. Se eu coloco aqui mais de
4, 5 estacas fica inviável, né? Vai ficar uma barra coladinha uma na outra, não vai ser legal. Então, para essas estacas menores, eu procuro utilizar 3 barras de aço. Como nós vimos anteriormente, 3 barras de aço, eu vou utilizar, no caso, barras de meia polegada. Eu não posso utilizar barra de 10 milímetros porque 3 barras de aço de 10 milímetros dá uma área de 2,40 e eu tenho que ter uma área de no mínimo 2,79. Então, esta é uma das formas de eu dispor a armadura dessa minha estaca, certo? Eu tenho 3 barras de aço que pega da cabeça dessa estaca aqui até essa estaca aqui, mais 3 que vai daqui até aqui e mais 3 que vai daqui até aqui. Esta é uma forma de eu dispor esta minha armadura. Lembrando que essas barras de aço são de meia polegada, né? 12,5 milímetros. Porém, existe uma outra forma que é esta daqui, em que eu, particularmente, Igor, acho mais fácil trabalhar desta forma, porque fica mais fácil de montar lá na hora da montagem do bloco. Esta disposição aqui é mais fácil. Pegando as 3 barras de aço de 12,5 milímetros, de meia polegada, daqui desse bloco reto até essa face do bloco, e aí pegando as outras 3 barras de aço aqui em cima dessa estaca para lá, também reto, até essa face do bloco, claro que respeitando o cobrimento aqui, e também mais 3 desta estaca aqui até esta face do bloco. Então eu tenho cruzamento aqui dessas 3 barras de aço nas 3 cabeças das estacas, e aí eu tenho uma forma mais fácil de fazer, e esta é a dica. Então, como é cortada esta armadura lá na obra? Esta armadura é cortada em formato de U. E estas duas patas, que eu chamo de patas aqui, estes lados, vão ter 35 centímetros. De onde saiu esses 35 centímetros? Lembra lá que nós calculamos a altura total do bloco e deu 50 centímetros de altura? Só que eu tenho que descontar os 10 centímetros que a estaca penetra no bloco, porque a armadura ela vai em cima das estacas, então eu tenho que desconsiderar esses 10 centímetros, totalizando a altura útil lá de 40 centímetros. Só que eu tenho que desconsiderar os 5 centímetros de cobrimento na parte de cima do bloco, então 40 menos 5, 35 centímetros aqui de cada lado. E de onde veio esses 100 centímetros aqui? 1 metro, né? Lembra que também nós calculamos a distância entre eixos das estacas, que é o S, né, 60 centímetros, e nós calculamos também o maior lado ali do meu bloco de coroamento, que é o S mais 2 vezes o C, que deu 1,10 m. Então, desse 1,10 m que nós calculamos anteriormente, eu vou descontar 5 centímetros de cada lado, totalizando 1 metro 100 centímetros aqui. Então, vão ser dispostas 3 vezes as 3 barras de aço de 12,5 mm a cada 5 centímetros. Por que a cada 5 centímetros? Se eu tenho 3 barras de aço aqui, eu dividi a minha estaca, o diâmetro da estaca em 4 vezes, em 4 partes. Então eu tenho que pegar, se eu estou utilizando 3 barras de aço, eu tenho que pegar o diâmetro da estaca de 20 centímetros e dividir por 4, que aí dá os 5 centímetros de espaçamento. Se eu tivesse utilizado barra de 4 barras de aço, eu teria que dividir o meu diâmetro da estaca aqui de 20 centímetros por 5, que daria 4 centímetros de espaçamento. E aí vocês podem perceber o porquê que eu não utilizei mais barras de aço, foi exatamente por isso, porque senão ia ficar uma barra muito colada na outra. Já pensou se a gente tivesse adotado aqui anteriormente essas 8 barras, não, nem dava 8 barras, né? 9 barras de aço de 6,3 milímetros, eu teria que dividir 20 por 10, que aí daria uma barra de aço a cada 2 centímetros. Então ficaria uma coisa inviável, certo? Então esta aqui é a minha configuração. Então eu tenho um comprimento total de 170, né? 100 mais 2 vezes 35, 170, 1,70 m aí, esses pedaços. E ainda deverá ser prevista uma armação na forma de anel, uma na face inferior e outra na face superior, desta configuração aqui. Então eu tenho já os meus U's travando aqui, que vai em cima dessas estacas, e esta armação aqui é presa, uma na parte superior, travando todas essas armaduras, e uma na parte
inferior, eu posso ter esta configuração, que é uma barra inteira, tá vendo? É uma barra cortada inteira, e aí dobrado com os dois ganchos aqui, claro, respeitando sempre o cobrimento aqui de 5 centímetros em todas as faces. Ou então, uma melhor forma de fazer são colocar 3 barras de aço aqui, né? Uma aqui, formando um C, a outra aqui formando outro C e outra aqui complementando aqui embaixo. Essa barra de aço aí é recomendável que ela tenha 10 milímetros aí. Então, se eu tenho uma na parte superior, uma na parte inferior, dependendo das cargas, é necessário também colocar a costela, que vai uma no meio ali, certo? Além disso, os estribos eles devem ir tanto no sentido horizontal como no sentido vertical, só que as dimensões vão ser variadas, porque eu tenho de estribos aqui, ó, tenho que ter um estribo aqui, eu tenho que ter um estribo aqui, eu tenho que ter um estribo aqui. Então, em projeto, às vezes fica inviável a gente colocar a dimensão de todos os estribos, É claro que, fazendo isso no AutoCAD, no programa especializado, a gente consegue ter essas dimensões melhores. Mas, normalmente, pode-se colocar estribos aqui, pode detalhar esses estribos e colocar dimensão variada. E muitos projetos adotam isso. Os estribos com dimensões variadas, aí você só coloca o espaçamento dos estribos, certo? Que é recomendável colocar estribos de 1/4, né, de 6,3 milímetros a cada 15 centímetros. Então, este aqui é um bloco de coroamento de 3 estacas que nós montamos. Vocês podem perceber aqui, ó, 3 barras de aço que vão aqui vai uma estaca, né? Vão 3 barras de aço aqui neste sentido, 3 barras de aço aqui neste sentido e 3 barras de aço aqui nesse sentido. Eu optei por fazer nesta posição. Lembrando que também tem a opção de eu fazer 3 que vai daqui, vem reto para cá, outras 3 que vai daqui reto para lá e outras 3 que vai daqui reto para cá. E aí esses são os U's que nós vimos, né, e nós dimensionamos. O travamento superior e inferior que nós comentamos é este aqui, ó. Este é o travamento superior, que ele vem aqui, certo? É este travamento aqui, ele vem na parte superior. Na parte inferior também, eu também coloquei uma costela aqui no meio, certo? E aí os estribos, olha como eles são com tamanho variado, né? Eu tenho um estribo menorzinho aqui, aí aqui esse estribo aqui ele já é maior, aí vem para cá já é maior ainda, aqui já é bem maior e aqui também é uma dimensão considerável. Então esses estribos aqui eles têm dimensões variadas, tanto nesse sentido aqui horizontal, como nesse sentido vertical. Também tem um estribo aqui, outro estribo aqui, outro estribo aqui, outro estribo aqui. Esse é um bloco reduzido que nós fizemos, e tudo com barra de 5 milímetros, só para exemplificar a montagem, né? Mostrar como é montado aí a armação de um bloco de coroamento para 3 estacas, certo? Aqui todos os pontos amarrados aqui com arame recozido, né? Então, este aí é um bloco de coroamento para 3 estacas. Então, espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Vos convido a seguir-nos na nossa página do Instagram, @rvconstruções e perícias, que todos os dias nós colocamos conhecimentos e dicas como estas novas por lá. Acompanhar-nos no RVCast, o podcast próprio da RV Construções e Perícias, disponível lá no Spotify. Toda segunda-feira de manhã um episódio novo falando da construção civil. E claro, inscrever-se aqui no canal e ativar o sininho para receber as notificações dos nossos próximos vídeos. Então, muito obrigado por nos acompanhar e até a próxima!